Olá, meu nome é Daniela Urievira Tumutani, eu sou médico intensivista especialista em terapia intensiva pela Unifesp e eu sou uma das coordenadoras do setor de terapia intensiva da disciplina de anestesiologia, dor e medicina intensiva. Agora, nos próximos minutos, a gente vai conversar um pouquinho sobre a introdução à terapia intensiva. O nosso objetivo principal nesse encontro é despertar o interesse de vocês do maravilhoso mundo da terapia intensiva e a gente espera que vocês gostem também tanto quanto a gente gosta. Nesses próximos minutos, a gente vai abordar sobre os conceitos da terapia intensiva, o perfil das UTIs brasileiras, sobre as regulamentações da terapia intensiva, os critérios de admissão na UTI, como é que a gente faz a avaliação inicial do paciente, como é feito o exame físico, a avaliação diária e a evolução médica diária desse paciente, a importância da visita multidisciplinar, a avaliação de desempenho e do perfil da UTI, a importância dos eventos adversos e dos protocolos por terapia intensiva. Bem, a unidade de terapia intensiva ela é uma área crítica destinada à internação de pacientes graves que requerem atenção profissional especializada de forma contínua, materiais específicos e tecnologias necessárias ao diagnóstico, monitoração e terapia deste paciente. Não existe terapia intensiva sem uma boa equipe multidisciplinar e ela é extremamente importante para o cuidado desse paciente e para os melhores desfechos que ele vai ter nessa UTI. Dentro dessa equipe, nós podemos ter o médico intensivista, a enfermeira, os técnicos de enfermagem, os fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, fono, nutricionista, farmácia, a equipe da CCIH, a psicologia e vários outros membros que vão estar lá juntos em prol do paciente para melhorar os desfechos dele. Na UTI, nós vamos receber pacientes com doenças graves e ameaçadoras à vida ou com condições potencialmente graves que precisem de monitorização contínua e nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para conseguir reverter este quadro agudo do paciente e tratar possíveis outras complicações que ele tenha durante o intercurso da sua internação, de forma a conseguir possibilitar a alta desse paciente, visando sempre obter a melhor qualidade de vida que a gente conseguir dar para ele. Quando a gente olha o Registro Nacional de Terapia Intensiva, através dos dados do EPIMED, a gente consegue ver uma distribuição desigual de UTIs dentro do Brasil, e a grande maioria são localizadas aí no Sudeste. Quando a gente olha os dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Brasil de 2018, a gente vê que na época a gente tinha 22.215 leitos de terapia intensiva no Brasil, sendo que a grande maioria deles é concentrado no setor privado, o que é um pouquinho ruim. A gente tinha um total de 4,44 leitos para cada 10 mil habitantes, e dos leitos totais, nós tínhamos 2,18 leitos para cada 10 mil habitantes de leito SUS, enquanto nós tínhamos 6,95 leitos para cada 10 mil beneficiários de leitos não SUS, Em relação aos leitos SUS, o desafio é tão grande que a gente tinha regiões que tinham menos de um leito para cada 10 mil habitantes, como por exemplo no Amapá e em Roraima. E nesse ano também nós tivemos o início da pandemia de coronavírus, que exigiu muito dos setores de emergência de terapia intensiva dos hospitais, com um número crescente cada vez mais aí de indivíduos acometidos pelas doenças, pacientes internando em estado muito grave, precisando permanecer internados aí em ambiente de UTI, ambiente hospitalar por muito tempo, às vezes por mais do que 5 semanas, o que mostrou cada vez mais a nossa ineficiência em ter números de leitos disponíveis para esses pacientes. Pensando nessa pandemia, foi feito todo o esforço possível para tentar ampliar cada vez mais o número de leitos. Então, se a gente for ver em dados mais recentes aí desse ano do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, a gente tem um total aí de 37.878 leitos complementares, e aí a gente está totalizando tanto UTIs adultos, pediátricas, coronarianas, entre outros. E deste nós temos um total de 8.243 leitos adultos
para pacientes com síndrome respiratória aguda grave e 260 para pacientes pediátricos também com síndrome respiratória aguda grave, né? Mas mesmo assim a gente sabe que provavelmente isso não seja o suficiente. E aí a gente vê que todos os dias nós temos várias solicitações de vagas e infelizmente a gente não consegue atender todas elas. Fora esses pacientes, nós temos os pacientes que ficam na fila dos pronto-socorros, aqueles pacientes que precisam de cirurgias eletivas, entre outros, e isso é um dos desafios que nós temos dentro da terapia intensiva. Fora isso, nós temos vários outros desafios, como por exemplo, falta de verbas, equipamentos com defeitos, falta de medicações. Então, os desafios são grandes e nós, como equipe, tentamos fazer sempre o nosso melhor para dar o melhor para os nossos pacientes. A UTI é um setor de alta complexidade que habitualmente se correlaciona com todos os outros setores do hospital. Ela precisa de uma organização e gestões próprias, e inclusive é o único setor do hospital que possui uma regulamentação específica pela Anvisa. A gente tem dois documentos principais, que regem as normas para o bom funcionamento da UTI, e o principal deles é a RDC-7, que estabelece os padrões mínimos para o funcionamento das unidades de terapia intensiva, visando a redução de riscos aos pacientes, visitantes, profissionais e meio ambiente, e a gente tem também a portaria número 895, de março de 2017, que institui o cuidado progressivo ao paciente crítico ou grave com os critérios de elegibilidade de admissão e alta, de classificação e de habilitação de leitos de terapia intensiva adulto, pediátrico, unidade coronariana, queimados e cuidados intensivos adultos e pediátricos no âmbito do Sistema Único de Saúde. E esse documento eles fazem orientações sobre as normas para o funcionamento adequado da UTI, os recursos humanos que a gente vai precisar, o material e vários outros tópicos importantes aí para melhorar a performance das UTIs. As UTIs do tipo 1 é aquelas que já estavam em funcionamento na época em que as portarias foram publicadas e elas estão num processo de adequação à legislação vigente. As UTIs do tipo 2 são aquelas que têm o padrão mínimo estabelecido pelas portarias, tá? Em relação aos recursos humanos para o funcionamento adequado da UTI, a exigência de um médico responsável técnico e um médico rotineiro, sendo que esse médico ele pode acumular essas duas funções, tá? E que ele tem que permanecer no serviço aí por um período mínimo de 4 horas diárias, tem que ser um médico titulado em terapia intensiva. E a função desse médico rotineiro ou diarista, ele nada mais é do que um profissional legalmente habilitado, responsável pela garantia da continuidade do plano assistencial e pelo acompanhamento diário de cada paciente. Precisamos também de um médico plantonista para cada 10 leitos, sendo que o médico plantonista é o profissional legalmente habilitado, com atuação em regime de plantões, e ele tem que ter no mínimo 3 certificações dentre as seguintes, que é em suporte avançado de vida em cardiologia, fundamentos em medicina intensiva, via aérea difícil, ventilação mecânica e suporte de doentes neurológicos graves. O serviço também precisa ter um enfermeiro coordenador e um enfermeiro rotineiro, que também pode acumular essa função, que também tem que ficar lá por um período mínimo de 4 horas diárias, um enfermeiro plantonista para cada 10 leitos, um fisioterapeuta responsável técnico por um período mínimo de 6 horas diárias, um fisioterapeuta plantonista para cada 10 leitos, um fono, um psicólogo disponíveis para a unidade, técnico de enfermagem no mínimo de 1 para cada 2 leitos. Mas afinal, o que é um paciente grave? Nada mais é do que um paciente com comprometimento de um ou mais dos principais sistemas fisiológicos com perda de sua autorregulação, necessitando de assistência contínua. E quem teria indicação de internação em ambiente de terapia intensiva? Pacientes com doenças graves, mas potencialmente reversíveis, que podem ter disfunções orgânicas e podem necessitar de suporte artificial de vida. E quando eu falo desse suporte, estou falando de drogas vasoativas, ventilação mecânica, hemodiálise, entre outros. Pacientes que com necessidade de monitorização contínua em tempo real dos seus sinais vitais. Pacientes estáveis, mas com possibilidade de piora aguda.
pacientes que tenham doenças complexas e morbidades também que precisem de monitorização contínua, ou indivíduos em pós-operatórios de cirurgias de grande porte que precisem de monitorização constante aí nas horas do pós-operatório. Se a gente for avaliar pelas doenças específicas, pacientes com doença pulmonar ou de vias respiratórias com necessidade de ventilação mecânica, traqueostomia precoce, tromboembolismo pulmonar, entre outros, pacientes com doenças cardiovasculares que tenham choque, pós-ressuscitação cardiopulmonar com síndrome coronariana aguda, emergências hipertensivas, com doenças neurológicas que tenham tido convulsão, trauma crânioencefálico, que estejam com sinais de hipertensão intracraniana, pacientes em protocolo de morte encefálica, com doenças oncológicas, hematológicas, que tenham coagulopatia grave, que estejam em protocolo de transplante de medula óssea, que esteja passando aí por lise tumoral, pacientes com doenças endócrinas, como por exemplo com crise tireotóxica, cetoacidose diabética, distúrbios eletrolíticos, que precisam de monitorização contínua, com doenças gastrointestinais instáveis, com sangramento de trato gastrointestinal, pancreatite aguda, perfuração de visceras ocas, outros em pós-operatório que precisam de monitorização contínua, como por exemplo, transplante de órgãos intracavitários, pacientes com politraumas que tenham tido grandes perdas sanguíneas, com disfunções renais, no caso de insuficiência renal com necessidade de terapia dialítica de urgência, com rabdomiólise, e outras aí disfunções de órgãos e outros acometimentos, como por exemplo intoxicações exógenas, sepse, grandes queimados, quase afogamentos, entre outros. E como já abordamos aí no começo da nossa aula, a quantidade de pacientes que precisam desses leitos é muito grande, infelizmente nós não temos vagas para todos eles. Então, como é que a gente faz para escolher da melhor forma possível quem é que mais necessita dessa vaga de terapia intensiva? Pensando nisso, o CFM fez as prioridades de admissão de terapia intensiva e aí a gente tem 5 prioridades principais. Os pacientes com prioridade 1 são aqueles que precisam de uma intervenção de suporte de vida e têm alta probabilidade de recuperação sem nenhuma limitação de suporte terapêutico. O paciente com prioridade 2 é aquele que também não tem nenhuma limitação de suporte terapêutico, mas ele precisa de monitorização intensiva pelo alto risco de precisar de intervenção imediata. Então, por exemplo, um paciente prioridade 1 seria um paciente que não tem morbidades assim tão significativas ou crônicas que tem uma ameaça aí de qualidade de vida para ele e que ele esteja precisando, por exemplo, de uma droga vasoativa, uma ventilação mecânica, entre outros. E um prioridade 2 clássico é aqueles pacientes que vêm para a UTI num pós-operatório aí de uma cirurgia de grande porte, que não estão precisando aí de um suporte artificial, mas que precisam de monitorização contínua. Os pacientes que têm uma prioridade 3 e 4, eles já têm baixa probabilidade de recuperação e têm algum grau de limitação de intervenção terapêutica. Nesses casos, por exemplo, aqueles pacientes que já tenham morbidades crônicas aí que levem a certa quebra de qualidade de vida, pacientes que já tenham doenças avançadas, E aí seria aqueles pacientes com uma prioridade 3, os que necessitariam de intervenção de suporte de vida, e o prioridade 4, aqueles que precisam apenas de monitorização intensiva. Com prioridade 5, ele definitivamente não deveria ir para o ambiente de terapia intensiva e aqueles que estão numa fase aí de fim de vida. Teoricamente, se você tem um leito de terapia intensiva, a decisão deve ir para o paciente com uma prioridade 1. Então, como exemplos de prioridade 1, eu tenho um paciente de 25 anos que teve um politrauma em moto versus alto, que está entubado no pronto-socorro. Um paciente com prioridade 2 seria, por exemplo, um senhor de 50 anos que teve um infarto, tem um CAT triarterial e que vai ser submetido a uma cirurgia de revascularização miocárdica e precisa fazer o pós-operatório em terapia intensiva. Uma prioridade 3 seria um paciente de 60 anos que tem câncer de pâncreas com metástase e que está com sepse no pronto-socorro. Uma prioridade 4 seria esse mesmo paciente
está com um pouco de desconforto respiratório no pronto-socorro, mas ele ainda não está precisando de nenhum suporte artificial de vida. Prioridade 5 seria, por exemplo, um paciente com um grau aí de demência avançada, que já é gastrostomizado e que está com um choque séptico aí em fase avançada e que provavelmente venha a falecer aí nas próximas horas. Bem, então, meu paciente chegou no ambiente de terapia intensiva e o que eu vou fazer para ele quando ele chega na nossa UTI? O intensivista ele tem que receber o caso de uma forma rápida, eficiente, sabendo todas as informações que são relevantes para o manejo frente à doença aguda. Então, ele tem que saber o que aconteceu e o que já foi feito. Quando ele vai avaliar o paciente, ele tem que fazer uma avaliação inicial rápida desses sinais vitais e ele tem que identificar fatores e situações de risco e ele tem que atuar de uma forma rápida e assertiva, principalmente nos fatores que estão relacionados ao risco de morte. Então, por exemplo, o paciente que chega que está hipotenso, o intensivista ele já tem que logo pedir para correr um volume para iniciar drogas vasoativas, entre outros. E iniciar uma terapia direcionada prontamente frente à doença aguda que levou esse paciente ao ambiente de terapia intensiva. E o que a gente tem que saber é que nós só saímos do lado quando a ameaça que ele tem foi resolvida, tá? Então, se é um paciente que está hipotente, a gente só sai do lado dele quando a gente consegue estabilizar a pressão. Se ele internou com quadro de desconforto respiratório, a gente só sai do lado dele quando a gente consegue estabilizar o quadro clínico dele. O exame físico que a gente faz no paciente de terapia intensiva é diferente do exame que a gente faz no paciente, por exemplo, ambulatorial ou de enfermaria. Então, os sinais vitais eles são extremamente importantes, tanto é que necessitar de monitorização contínua é uma das indicações de internar em ambiente de terapia intensiva. Dentre os sinais, os mais importantes para nós são os valores de pressão arterial, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a oximetria de pulso para avaliar a saturação, a temperatura e a gente também faz uma avaliação aí por sistemas. Outras coisas que são extremamente importantes, quanto que ele está recebendo de sedação e a gente avalia se o paciente precisa mesmo dessa sedação ou não, o que ele está recebendo de droga vasoativa, essa dose, e a avaliação contínua também é para a gente conseguir desmamando essas medicações e ajustando conforme a evolução clínica. Faz parte dessa avaliação a ver também quais são os parâmetros, por exemplo, de ventilação mecânica e de outros monitores que o paciente tenha. A avaliação também dos dispositivos, do sítio de inserção, para você ver se não tem hiperemia, se eles estão fixados de forma adequada e se precisam ou não desses dispositivos. Avaliar o débito de drenos, se ele está mais praceroso, se ele tem secreção purulenta ou não, a coloração do débito urinário e avaliações aí de perfusão. Então a gente olha as extremidades para ver se tem cianose, o tempo de enchimento capilar, se as extremidades são frias ou não, a gente avalia o joelho, se o joelho é frio, se ele não é frio, se ele tem livedo ou não, porque a gente sabe que isso está diretamente relacionado com o prognóstico e a gente faz uma avaliação por sistemas de forma direcionada. Então, por exemplo, um indivíduo em pós-operatório de ressecção de tumor cerebral. É importante avaliar as pupilas, fazer um exame físico mais direcionado para o sistema neurológico dele, em busca de sinais focais, e uma avaliação comparativa também para a gente ver se ele está melhorando, se ele está piorando. E na avaliação global por sistemas, eu posso ver, por exemplo, no sistema neurológico ainda, se o nível de sedação está adequado ou não, se eu posso tirar um pouquinho essa sedação, se ele está agitado ou não, se ele está lúcido e orientado. Quando eu for avaliar, por exemplo, o sistema respiratório, eu tenho que ver se o paciente está confortável, os parâmetros do ventilador dele, eu tenho que olhar todo o circuito do ventilador para ver se está tudo adequado. Eu vou avaliar o ventilador, se as curvas estão boas ou não. Quando eu for avaliar, por exemplo, o abdômen desse paciente, eu tenho que ver se ele está distendido, se ele não está distendido, se tem dor à palpação ou não.
Quando eu for avaliar o sistema cardiovascular dele, eu tenho que olhar os sinais vitais, olhar o monitor para ver se tem alguma arritmia, se não tem, olhar a perfusão periférica, se ele tem sinais de choques, entre outros. Faz parte também da avaliação, olhar a pele, todas as feridas que ele tenha, para a gente ver se tem hiperemia, olhar os drenos, os débitos, entre outros, e essa avaliação sempre vai ser direcionada para o que o nosso paciente tenha. A avaliação vai muito além, então, como a gente já falou, é avaliar a presença e a posição de sondas, catéteres e drenos, olhar para todos os monitores, olhar bombas de infusão, quanto que ele está recebendo de medicação, olhar o ventilador, fazer uma avaliação do raio-x e demais exames que sejam relevantes para eles. Alguns pacientes a gente vai avaliar, por exemplo, fazendo um ultrassom na beira do leito, fazendo um ecocardiograma dele e os exames laboratoriais que são importantes, né? E dentre eles um exame que é muito importante é a gasometria arterial, principalmente daqueles que tenham algum grau de desconforto respiratório ou que estejam em ventilação mecânica. Em relação aos controles de enfermagem, a maioria dos sinais eles são feitos a cada 2 horas no ambiente de terapia intensiva, mas aqueles pacientes que precisam de uma monitorização mais acirrada, como por exemplo aqueles que estejam utilizando droga vasoativa, esses sinais eles são computados de hora em hora. Dentre os sinais a gente vê a pressão sistólica, diastólica e média, a temperatura, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a glicemia, que geralmente a gente controla de 6 em 6 horas, e outras monitorizações que ele tem. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que estava bem antes, mas ele começou a fazer febre, começou a ficar um pouco desglicêmico, começou a ficar hipotenso, está acontecendo alguma coisa com ele? Será que ele tem um novo processo infeccioso aí? Outras coisas que a gente avalia no controle de enfermagem são os ganhos, então tudo que entra para o paciente é computado, e as perdas. E dentre as perdas a gente conta as evacuações, diurese, débito de drenos e o balanço hídrico, em que a gente vai ver tudo que ele ganha e tudo que ele perde. Bem, é muita coisa, né? Mas tem como a gente resumir isso e facilitar? Tem. E para isso, para nossa avaliação diária, a gente tem 2 métodos mnemônicos bem legais que ajudam a gente não esquecer o que é importante. O primeiro é o FAST HUG, né? Em que F seria de feeding, ou seja, de alimentação. A gente sabe que o paciente, frente a uma injúria aguda, ele fica hipercatabólico, ele consome muita proteína, né? E ele consome massa magra. Então, a dieta é extremamente importante. Então, a gente vê se tentar abreviar o tempo de jejum dele, ver se a meta calórica está adequada, se a gente consegue otimizar isso, evitando sempre a hiperalimentação, a analgesia. Esses pacientes têm dor, né? E faz parte do nosso trabalho buscar se ele tem ou não a dor e a gente tratar de forma agressiva para que ele não a tenha. A gente sabe que isso está diretamente relacionado a estresse pós-traumático. E tudo na terapia intensiva pode gerar dor até ficar imóvel, deitado numa cama. Essa é de sedação, então se essa sedação está adequada ou não. E antes disso a gente perguntar se esse paciente realmente precisa de sedação, né? Então se a gente consegue fazer o despertar diário dele ou tentar diminuir para a menor dose possível para obter o grau de sedação que a gente queira. Ter da profilaxia de trombose, então esses pacientes precisam de heparina profilática e ou um compressor mecânico intermitente para tentar evitar formação de trombose. Muitos deles têm um processo hipertrombótico aí de várias doenças. Fora isso, qualquer paciente restrito ao leito mais de 50% ele teria indicação disso, sempre respeitando logo as contraindicações. O H seria de elevação de cabeceira, lembrando que a gente quer manter a cabeceira acima de 30 graus, entre 30 e 45 graus, para evitar o risco de broncoaspiração. O de profilaxia de úlcera de estresse, com protetores gástricos, respeitando as indicações, e o G de um controle aí glicêmico, lembrando que desglicemia é uma disfunção orgânica, né? E que pacientes que têm hiperglicemia, eles têm piores desfechos, e hipoglicemia também é ruim. Geralmente a gente quer uma glicose aí menor do que 180 no ambiente de terapia intensiva. O outro método mnemônico bem legal, que é o suspeita para o bem, né? Em que S seria de sedação, o de profilaxia de úlcera, que a gente já falou, S seria suspensão ou elevação de cabeceira, P, períneo,
no caso, avaliar se o paciente tem sonda ou se não tem sonda vesical e ver se ele precisa, a gente pode retirar, lembrando que todos os dispositivos invasivos que o paciente tem em ambiente de terapia intensiva aumentam a chance dele ter alguma infecção relacionada à assistência à saúde e que faz parte da nossa avaliação diária, ver se a gente pode retirar esses dispositivos. E SCAR, então, ver se esse paciente tem lesão ou não e tentar otimizar as medidas para que ele não as faça, né? Lembrando que a formação de úlcera de pressão é um evento adverso, então mobilizar o paciente de 2 em 2 horas e infecção de catéter, como eu falei antes, quando a gente avalia faz o exame físico, a gente sempre olha a inserção dos catéteres para ver se tem algum sinal que me fale mais a favor de infecção e, além disso, ver se eu posso retirar esses catéteres. T, que é a profilaxia de trombose, A, de alimentação, que a gente já falou, o para seria a pressão de vias aéreas, então tentar fazer uma ventilação protetora, sempre mantendo uma pressão de platô menor do que 30. A, analgesia, que a gente também já abordou. R, retirar do leito, é fazer mobilização precoce, tentar sentar, realizar a fisioterapia, tudo isso buscando uma reabilitação mais precoce desse paciente e também tentar diminuir a chance dele evoluir com delírio. A, antibiótico, vendo se o espectro está adequado, checando as culturas e para a gente ver também se a gente consegue descalonar ou até suspender esses antibióticos. Ou de oftalmoproteção, então um paciente que precisa, por exemplo, de lágrima artificial ou não, tá? B, pressão de balonete, então o paciente está entubado, a gente tem que fazer uma checagem do cuff para ele ficar numa pressão entre 25 e 30. E, de extubação, ou seja, avaliar diariamente se é possível fazer protocolo de desmame de ventilação mecânica e M de metabólico seria o controle glicêmico e se eu quiser ser mais preciosista eu posso falar com suspeita para o bem e avaliar as comorbidades, então ver se eu tenho alguma reconciliação medicamentosa, então por exemplo, se eu tenho um paciente com uma insuficiência cardíaca que estava com choque cardiogênico, mas ele já desmamou das drogas vasoativas, será que eu não consigo iniciar para ele, por exemplo, algum vasodilatador, algum beta-bloqueador, entre outros. O registro em prontuário é extremamente importante, né? E a evolução médica na terapia intensiva também ela é diferenciada do que a gente faz nos outros setores do hospital e ela tem que ser direcionada e tem que ser feita de uma forma que as outras pessoas que vão avaliar esse paciente entendam o que está acontecendo com ele. Então, na evolução a gente vai ter identificação com o nome dele, o RH, a idade, o motivo da admissão na UTI, os diagnósticos relevantes e os antecedentes relevantes. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que internou com quadro de dispneia no hospital, que tem um quadro de DPOC e que vinha evoluindo aí com uma tosse produtiva aí nos últimos 5 dias antes da internação, internou no hospital com franco desconforto respiratório, né, com piora de secreção, provavelmente aí para um quadro pneumônico, fez um choque séptico relacionado a isso, melhorou clinicamente, chegou a ser estubado, depois de um tempo ele evoluiu com vômito e uma broncoaspiração, teve uma parada cardíaca, ou com sequelas por essa parada, a gente pode resumir com o motivo de admissão, insuficiência respiratória aguda. Diagnósticos, um choque séptico de foco pulmonar resolvido, que foi o que levou ele à internação, DPOC descompensado resolvido, insuficiência respiratória aguda percapnica com uma intubação, por exemplo, no dia 7/7, foi estubado no dia 14/7, broncoaspiração em 20/7, seguido de uma parada cardiorrespiratória em AS por 30 minutos por hipoxemia. O paciente fez uma pneumonia aspirativa e evoluiu com uma encefalopatia hipoxisquêmica. Então, quando a gente vê aqui os diagnósticos, a gente consegue entender o que aconteceu com esse paciente durante o processo de internação dele. E dentre os antecedentes, tabagismo, POC, hipertenso e diabético. Na evolução, também é importante a gente colocar dados positivos dos principais exames complementares recentes. Então, se for um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, provavelmente eu saber o que tem no ecocardiograma dele seja relevante. Se for um paciente neurocrítico, talvez um resultado de uma tomografia, de um eletroencefalo seja importante.
E a impressão clínica nas últimas 24 horas. Então, se ele teve alguma intercorrência, como é que ele está clinicamente, se é um paciente que está grave ou não, e ver a sua impressão em relação ao quadro clínico dele. Avaliar os dispositivos invasivos, são todos os dispositivos que esse paciente tem, a data de inserção e o aspecto que eles têm ou não. Ver o débito, por exemplo, de drenos, o aspecto que ele está, quanto de débito que a gente teve, ver escalas de dor, analgesia que ele está usando ou não, e uma avaliação por sistemas. Então, do sistema neurológico, em que a gente também vai avaliar o grau de sedação, a avaliação cardiovascular, em que você vai fazer um exame direcionado, exame físico direcionado, que seja mais importante, e ver aí quanto que foi de pressões que ele teve nas últimas 24 horas, principalmente valor máximo e mínimo, a frequência, as perfusões, as drogas vasoativas, quantos microgramas por quilo minuto esse paciente está recebendo. Em relação ao respiratório, fazer uma avaliação também direcionada, exame físico direcionado, os parâmetros do ventilador, os exames, por exemplo, gasométricos que seja mais relevante, se necessário a relação, por exemplo, PaO2 e FaO2 que ele esteja tendo, de sistema renal metabólico, como é que está a função renal, quanto que ele teve de diurese, quanto que foi o balanço, se ele dialisa, se ele dialisou ou não, quanto que ele perdeu, se ele tolerou ou não, os eletrólitos. Em relação ao metabólico, o controle glicêmico dele, se ele está usando insulina. Gastrointestinal, então, exame específico do abdômen, para que seja importante, se o abdômen está distendido, se não está, se ele tem alguma ferida respiratória, se ele está evacuando. Hematológico também, para os exames laboratoriais sejam mais relevantes, se ele está usando ou não profilaxia de trombose, se ele tem algum sangramento, se ele teve que receber concentrado de hemácias ou não. Infeccioso, qual é o foco da nossa infecção, qual os antibióticos que ele está usando, quais são as culturas positivas, quanto tempo de antibiótico que ele está usando, quais os antibióticos anteriores que ele utilizou, né? E por fim, o planejamento terapêutico aí multiprofissional, né? O que a gente vai, qual que é o nosso plano terapêutico diário para esse paciente? Então, por exemplo, desmame de sedação, descalonar antibiótico, retirar dispositivos, aguardando algum exame, entre outros, tá? Como eu falei no início da aula, a equipe múltipla é fundamental, né, para os cuidados dos pacientes em terapia intensiva, e um dos momentos mais importantes aí para a gente definir os cuidados desse paciente é a visita multidisciplinar, que ela acontece diariamente, né? E ela geralmente acontece durante as manhãs, em que todos os membros da equipe multidisciplinar, eles se reúnem e passam de paciente para paciente definindo as condutas. A organização dessa visita ela vai depender de serviço para serviço, então isso vai ser adaptado e vai depender também de quais são os membros dessa equipe. Então, por exemplo, pode ter alguma UTI que não tenha odonto, pode ter UTI que não tenha terapia ocupacional, outros que a gente não tenha, por exemplo, algum membro da CCH passando visita, mas a gente vai se adaptando de acordo com as necessidades de cada serviço. Então, a depender do serviço, por exemplo, a gente tem um modelo que o médico seria o coordenador assistencial, em que ele lidera a visita, modera as discussões, ouve os participantes, considera as colocações e inclui o planejamento terapêutico. O médico plantonista ele vai passar os diagnósticos de admissão, as intercorrências que aconteceram que forem relevantes e vai definir o plano terapêutico ao final da visita. O enfermeiro plantonista ele vai falar os dispositivos invasivos, a data de implantação, os exames que estão programados e as avaliações de especialistas pendentes. O técnico de enfermagem ele pode falar se ele fez a mudança de decúbito, por exemplo, se o paciente tem dor ou se ele não tem, se a pele está íntegra, se ele tem, como é que estão os dispositivos. A fisioterapia pode falar os parâmetros do ventilador, se foi feita mobilização ou não. A terapia ocupacional pode fazer questionamentos relacionados à demanda e falar sobre o estado e o plano de reabilitação desses pacientes. A fono pode falar como é que foi a avaliação dela e fazer a proposta em relação à progressão de consistência de dieta. A nutrição pode falar como é que está a meta calórica, se ele está evacuando ou não. A farmácia
pode nos abordar sobre os antibióticos que ele está usando, o tempo, se tem alguma reconciliação medicamentosa importante, se o paciente está com as profilaxias adequadas e se tem algum ajuste que pode ser feito na prescrição. A CCH nos pontuar as culturas e falar sobre os antibióticos que estão sendo utilizados. A psico pode falar sobre as demandas da família, fazer sugestões em relação a conflitos, alinhamentos, e também ver qual é a postura da equipe e a estratégia frente às necessidades de cada paciente. Ao final, a gente estabelece qual que é a meta e o plano multiprofissional que esse paciente vai ter durante esse dia, né? E é importante que isso esteja registrado em algum lugar e que isso seja checado para ver se tudo foi cumprido conforme planejado. No nosso serviço, a gente tem um painel em cada leito em que a gente coloca a identificação do paciente, quem são os profissionais que estão cuidando dele aí durante os períodos. A gente coloca os gerenciamentos de risco, então é importante lembrar se é um paciente que, se ele está de jejum, se ele não está, se ele tem risco de broncoaspiração, se tem risco nutricional, risco de quedas, alergias e outros gerenciamentos importantes. A gente coloca as pendências, os procedimentos, e toda vez que ele faz esses procedimentos, a gente checa, e o planejamento aí multiprofissional, que também vai ser sempre checado à medida que ele for cumprido. A avaliação de desempenho ela é fundamental para o bom funcionamento da UTI, tá? E um bom gestor, ele precisa saber qual que é o perfil da UTI dele e como está o desempenho. E isso pode ser conseguido através de alguns índices, como, por exemplo, a avaliação de índice de gravidade, índice de prognóstico, a gente vê qual que é a gravidade dos pacientes que internam na nossa UTI, taxa de mortalidade geral padronizada, taxa de mortalidade absoluta estimada, tempo de permanência na UTI, taxa de reinternação em 24 horas e outras avaliações que estão mais relacionadas, por exemplo, à infecção, então densidade e incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica, taxa de utilização de ventilação, densidade e incidência de infecção primária de corrente sanguínea, entre outros, né? As avaliações mínimas, elas estão aí definidas nas resoluções, tá? Que a gente já falou anteriormente, e a gente saber isso é extremamente importante, porque a gente consegue ver como é que está o nosso desempenho e a gente consegue se comparar com outras UTIs, né? De forma de que, se o nosso desempenho não está legal, a gente pode fazer medidas para tentar melhorar isso, tentar traçar protocolos, entre outros. Por ser um setor de alta gravidade, alta demanda, alta sobrecarga aí de trabalho, em que muitas pessoas trabalham em prol desse paciente, existe grandes chances de a gente cometer algum erro, né? E a notificação desses erros, no caso dos eventos adversos, elas são extremamente importantes para que a gente conheça eles e que a gente consiga fazer medidas para tentar melhorar os cuidados. Então, ela é fundamental para a qualidade da UTI e da segurança desse paciente. Notificar eventos adversos, elas oferecem oportunidades de melhoria e de segurança nos processos assistenciais. Então, a gente precisa saber se esses eventos levaram a dano, se não levaram a dano, de forma que a gente consiga traçar planos para tentar melhorar os nossos processos. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que teve uma parada cardíaca relacionada a alguma monitorização inadequada, talvez na minha investigação eu veja que eu preciso fazer um protocolo de sensibilização aos alarmes, ou que eu preciso fazer algum protocolo para fazer um ajuste adequado dos alarmes dos meus monitores, e assim sucessivamente. Isso é extremamente importante e a gente sempre tem que estimular as pessoas a notificarem. Outras coisas são aqueles eventos em que tenham desfechos catastróficos, por exemplo, uma parada cardíaca, entre outros, que sempre têm que ser avaliados e estudados de forma que a gente consiga melhorar os nossos processos para que isso não aconteça mais novamente. A realização de protocolos é extremamente fundamental, né, para as UTIs. Ela serve para padronizar e sistematizar condutas, diminuir a variabilidade dessas condutas, trazendo uma melhor qualidade e uma melhor segurança para os pacientes. A gente tem alguns estudos que mostram aí que protocolizar o cuidado ele melhora o desfecho em relação à mortalidade. E os protocolos, eles têm que ser realizados respeitando a realidade de cada lugar e as necessidades de cada UTI.
Então, por exemplo, se eu estou tendo muitas notificações relacionadas à falha de extubação, é primordial que a gente faça um protocolo de extubação para o nosso serviço para tentar melhorar isso. Se eu estou tendo muitos pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo, é importante também que a gente faça um protocolo de manejo de pacientes com SARA, de forma que a gente padronize os cuidados e melhore os cuidados desse paciente, e assim por diante. A gente já cuidou do nosso paciente até agora, conseguiu reverter os processos que levaram ele à internação na UTI, conseguiu estabilizar ele de forma que eu consiga dar alta da UTI. A gente tem que lembrar que os cuidados eles não se encerram quando o paciente sai da UTI e que tudo o que a gente faz para o nosso paciente no ambiente de terapia intensiva pode refletir no futuro dele e impactar na qualidade de vida, né? A gente sabe que muitos pacientes que internam nesse ambiente, eles podem ter uma coisa que a gente chama de síndrome pós-UTI e que pode levar a consequências no status mental, cognitivo e físico desses pacientes. Então, são pacientes que podem vir a ter transtorno de ansiedade, depressão, podem ser pacientes que têm alterações cognitivas, tanto de memória, atenção, função executiva e sintomas físicos também, tanto musculares quanto respiratórios, tá? Como, por exemplo, polioneuropatia doente crítico, entre outros, que vão impactar numa qualidade de vida ruim. E fora isso, a gente tem que lembrar que esse impacto se estende também para a família deles, que podem ter alterações aí de transtornos de ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, entre outros. Então, assim, o cuidado que a gente tem com o paciente na UTI, ele é fundamental. Então, fazer boas práticas de medicina, tentar diminuir a chance de ter infecções relacionadas à assistência à saúde, usar ventilação protetora, tentar mobilizar eles de forma precoce, tentar dar alta o mais rápido possível, é extremamente fundamental para a boa evolução desses pacientes. Bem, é isso, nós amamos muito o que a gente faz, né, e nós tentamos fazer sempre o melhor que a gente pode, né, e a gente tem muito orgulho quando a gente consegue ver a carinha de todos os nossos pacientes quando a gente dá alta e quando eles conseguem ir para casa. Isso é extremamente importante. É isso, a gente espera que tenha despertado o interesse de vocês pelo ambiente de terapia intensiva. A gente convida vocês a conhecerem o nosso serviço, a fazer parte do nosso time. A gente agradece muito. E é isso, muito obrigada. Então, aqui está o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida. Muito obrigada e até a próxima.